Bom, gente, seguindo aqui então com a nossa aula, eu vou falar agora da lei que trata do sistema desportivo municipal. Só antes de eu entrar nela, já vou abrir aqui para vocês. Só antes de entrar nesse assunto, eu queria deixar avisado que eu esqueci de comentar na outra aula ali, que quando eu disponibilizar o material que trata da lei do sistema estadual de desporto, dentro da lei ali, lá no final vai ter uma parte que trata das competências do CRD, tá? E aí vocês deem uma olhada, porque é bem importante essa parte do conteúdo, já que o CRD, como você sabe, o CRD ele não deixou de atuar no Rio Grande do Sul, né? Ele não foi extinto, como nos demais estados. Então, e ele continua vigente e atuando. Então, vocês, tipo, deem uma olhada ali no que trata, né, as competências do CRD. Tá, deixa eu abrir para vocês aqui então já. Ah, deixa eu abrir para vocês aqui a tela, compartilhar aí com vocês. Bom, tá, vamos lá então. Tratando da lei complementar número 340 de 12 de janeiro de 95, né? Ela foi regulamentada pelo decreto número 11.481 em 96, que a gente vai ver logo mais lá embaixo, porque tem algumas coisinhas que mudam, né? Mas pouca coisa. Ah, o que que acontece? No capítulo 1, ele trata das disposições iniciais, e ele fala aqui já no seu artigo 1º que o desporto municipal abrange práticas formais e não formais, obedece às normas gerais dessa lei complementar, inspirado nos fundamentos constitucionais do Estado Democrático de Direito. E aí nos primeiros parágrafos ele fala que aqui, ó, a prática desportiva formal é regulada por normas e regras nacionais e pelas regras internacionais aceitas em cada modalidade. E a prática desportiva não formal, ela é caracterizada pela liberdade lúdica de seus praticantes e abrange as atividades de recreação e lazer desde que desenvolvida de forma predominantemente física e faltou aqui e intelectual, tá bom? O capítulo 2 ele trata dos princípios fundamentais, né? E ele, no seu artigo 2º, no artigo 2º ele fala que o desporto como direito individual tem como base os seguintes princípios. E aí ele insere uma série de princípios aqui, que eu não vou entrar a fundo em cada uma, depois quando vocês olharem o material vocês deem uma passada aqui, mas ele trata da autonomia, da democratização, da liberdade, do direito social, da diferenciação, da educação, da qualidade, da segurança e da eficiência, ok? O capítulo 3, ele fala da conceituação e das finalidades do desporto. O artigo 3º diz que o desporto, como atividade predominantemente física e intelectual, pode ser reconhecido em qualquer uma das manifestações. E é aquelas manifestações que eu já falei para vocês, né? Do desporto educacional, do desporto de participação e do desporto de rendimento. Só que aqui é interessante, tipo, frisar que, diferente da lei estadual do desporto, que também tem essa mesma previsão aqui, esse mesmo dispositivo lá, quando ele trata do desporto de rendimento, ele se resume a falar isso aqui, tá? No caso, sem não as questões de inter e intramunicipal, né? Mas ele trata só do desporto de rendimento como um todo. E aqui a lei municipal ela vai a fundo e explica direitinho, como vocês podem ver no parágrafo único, né? Que o desporto de rendimento ele pode ser organizado e praticado de modo não profissional, compreendendo o desporto entre semiprofissional e o amador. Como eu falei lá na aula 4, se eu não me engano, eu expliquei direitinho o que que era o, o desporto de rendimento semiprofissional e amador e a sua diferenciação. No capítulo 4 ele entra do Sistema Municipal do Desporto. E aí ele começa a ter sessões. Se eu não me engano, aqui tem 2 sessões de uma subseção e nos demais tem várias sessõezinhas, tá? Nos demais capítulos. Ok? Então, a primeira sessão, ele fala da composição e dos objetivos, onde o artigo 4º ele fala que o Sistema Municipal do Desporto compreende entre o Conselho Municipal do Desporto,
a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Esportes, Recreação e Lazer compreende as pessoas físicas e jurídicas com ou sem fins lucrativos estabelecidas no município, né, que desenvolvam ou explorem serviços ligados à prática de qualquer atividade física e que se enquadrem nas definições capituladas no artigo 3º dessa lei. Ok? E aí ele tem 2 parágrafos que fala que o Sistema Municipal de Desporto ele tem por objetivo garantir a prática desportiva regular e melhorar-lhe o padrão de qualidade, através do aprimoramento das práticas desportivas, educacionais, de participação e de rendimento. E o segundo parágrafo, ele trata que poderão ser incluídas no Sistema Municipal de Desporto as pessoas jurídicas que desenvolvam práticas não formais, promovam a cultura e a ciência do desporto e formem ou aprimorem especialistas. Lá na lei do desporto, quando ele trata desse dispositivo aqui, que é bem próximo a esse dispositivo, ele explica nos seus incisos ou nos seus parágrafos, né, o que são, o que compreende esses especialistas, ok? Nessa lei complementar ele não está especificando aqui, porque mais para frente a gente vai ver, ele vai falar direitinho. Mas já adiantando, os profissionais de educação física, os cientistas esportivos e os técnicos de esportistas, ok? O artigo 5º ele fala que a Secretaria Municipal, através do seu órgão competente, ele cumpre elaborar o Plano Municipal do Desporto, observadas as diretrizes da Constituição Federal, da Lei Orgânica do município e dessa lei complementar. E que caberá à Secretaria criar a comissão especificamente incumbida de representar o município nos eventos desportivos intra- e intermunicipais e cerimoniais afins, né? Por fim, no artigo 7º, ele fala que as entidades descritas no inciso 3º do artigo 4º, elas ficam sujeitas a registro, supervisão e orientações normativas definidas nessa lei complementar. No caso, a gente vai ver mais para frente, vai ter um capítulo, se eu não me engano, um capítulo ou uma sessão inteira tratando dessa questão aqui, dos registros, da supervisão e das orientações normativas, tá? A seção 2, então, ela trata do Conselho Municipal do Desporto, né? E o artigo 8º, ele vem e fala que o Conselho Municipal do Desporto é o órgão colegiado de caráter consultivo, normativo, deliberativo e fiscalizador, representativo da comunidade esportiva do município de Porto Alegre, cabendo-lhe. Antes de eu entrar nas competências, só para avisar aqui para vocês perceberem que o papel que faz o Conselho Municipal do Desporto, esse papel de caráter consultivo, normativo, blá 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 aqui, ele tem o mesmo papel, entende? Que compreende o CRD. Claro que o CRD daí é em âmbito estadual, mas é basicamente a mesma coisa. Se vocês forem ler lá a lei do CRD, ele diz que o CRD é basicamente isso. Quem lembra da aula que eu falei da história da legislação do Rio Grande do Sul, vai ver que eu li exatamente este dispositivo com o nome de Conselho Regional de Desportos. Ok? Enfim, as competências são fazer cumprir e preservar os princípios e preceitos da lei complementar, oferecer subsídios técnicos à elaboração do Plano Municipal do Desporto, dirimir os conflitos de superposição de autonomias, emitir pareceres e recomendações sobre questões esportivas, né, no município, estabelecer normas sob a forma de resoluções que garantam os direitos e impeçam a utilização de meios ilícitos, propor prioridade para o plano de aplicação de recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Esportivo, que é o Fundesp. Já já a gente vai ver a fundo as questões e as competências do Fundesp, que ele é elaborado pela Secretaria Municipal, né? Elaborar o seu regime interno, manifestar-se sobre matéria relacionada com o desporto no âmbito do município, interpretar a legislação desportiva e zelar pelo seu cumprimento, estabelecer regime de mútua colaboração entre órgãos públicos, federações e entidades estaduais e federais, estudar e sugerir medidas que visem a expansão e o aperfeiçoamento do desporto no âmbito do município, manifestar-se sobre convênios de apoio ao desporto celebrados entre município e entidades privadas, acompanhar e fiscalizar a aplicação de recursos financeiros e matérias destinados pelo município às atividades esportivas, exercer as atribuições que lhe forem delegadas e outorgar o certificado de mérito desportivo. Aqui a gente vai ver já já a fundo isso daqui, exercer outras atribuições constantes na legislação desportiva.
É isso. E o artigo 9º, para finalizar a sessão, ela trata, né, da composição do Conselho Municipal. E aí, né, que são 15 membros nomeados pelo prefeito municipal, e eles vão compreender entre um que é escolhido pelo prefeito municipal, um escolhido pelo secretário municipal, um escolhido pelo Conselho Regional de Desportos, um escolhido pelos representantes da comunidade do município, no conselho do orçamento participativo, um pelas associações de moradores do município, um pelos profissionais de educação física, outro pelos estudantes do município através da sua entidade, um escolhido pelas ligas desportivas, um pelas federações e outro pelas associações de clubes sociais e esportivos, um pela Associação Rio-Grandense de Imprensa, né? Um escolhido pela PAI, através das suas entidades, um representante das entidades dos deficientes físicos e sensoriais e um representante da Sociedade Gaúcha de Medicina Desportiva, ok? O, só um momentinho que eu vou ter que parar um pouquinho porque o meu gato resolveu querer brincar agora de manhã. Se vocês me dão licença, só um momentinho. Voltei aqui, pessoal. Desculpa por ter que demorar aqui, mas, né? Senão, se eu deixar, ele acorda a casa inteira. Enfim, continuando. Aí depois ele compreende com 2 parágrafos tratando das restrições da função de conselheiro, e ele trata também da questão dos mandatos, né? Que os mandatos eles vão ter duração de 2 anos e é permitida uma recondução, exceto os mandatos dos representantes do Poder Executivo. E obviamente, né, que os membros do Conselho Municipal do Desporto eles devem residir no município de Porto Alegre. Aí ele entra na subseção que trata do certificado de mérito desportivo, que eu comentei lá em cima. Ele fala que o certificado do mérito desportivo ele vai ser outorgado pelo Conselho Municipal do Desporto e ele fará jus ao certificado à entidade que, entre outros requisitos, ele explicita aqui vários requisitinhos aqui, ok? 5 no caso. Desculpa, 6. Ele fala aqui vai fazer jus a esse certificado a entidade que apresentar estatuto de acordo com a legislação em vigor, obedecer os dispositivos gerais da lei federal, que aqui ele menciona a lei Zico, mas atualmente é a lei Pelé, né? Estar registrada de conformidade com os artigos 7º e 13 dessa lei complementar, demonstrar relevantes serviços ao desporto municipal, apresentar manifestação favorável da Secretaria Municipal e possuir viabilidade e autonomia financeira. O artigo 12, ele fala que as entidades contempladas ficam habilitadas a prioridade no recebimento dos recursos de natureza pública, benefícios previstos na legislação em vigor referente à utilidade pública e benefícios fiscais na forma da lei complementar. E aí ele encerra o capítulo, vamos ao capítulo 5º, que trata, como eu mencionei antes, do registro da supervisão e orientação normativa. O artigo 13, ele fala que ficam sujeitas a cadastramento técnico na Secretaria Municipal as pessoas físicas e jurídicas de direito privado
com sem fins lucrativos, né, estabelecidas no município, que desenvolvam ou explorem atividades ligadas à prática de qualquer modalidade esportiva e que se enquadrem nas definições capituladas no artigo 3º dessa lei complementar. E que caberá à Secretaria Municipal definir e normatizar de acordo com os critérios técnicos nacionais e internacionais, de conformidade com a prática de cada modalidade esportiva, as exigências mínimas para o adequado funcionamento dos estabelecimentos referidos no artigo anterior, na forma da lei. O artigo 15 O artigo 15 ele fala que o descumprimento das normas técnicas regulamentares sujeitará os infratores às penalidades de advertência na primeira autuação com prazo de 90 dias para regularização, a multa de 50 a 1.000 URMs ou outro índice equivalente. Ah, mas João Vitor, o que é URM? URM, deu aí, cara? Deu? Obrigado. A URM, ela é a unidade regional monetária, ok? E essa unidade regional monetária, ela é definida pelo município. O município define que essa unidade regional monetária, ela vai ter um valor em específico. No caso do município de Porto Alegre, como ele trata aqui ou outro índice equivalente, por que ele trata isso? Porque no município de Porto Alegre não se usa a URM, se usa a UFM, que é a unidade financeira monetária. Eu não sei ainda e fica aí eu devendo para vocês depois trazer qual é o valor exato dessa UFM, mas só a título de exemplificação, por exemplo, em Canoas, a URM, que é considerada lá, o valor até pouco tempo atrás era considerado na casa de uns 3.800 e poucos reais, entendeu? Então, eu ainda vou trazer para vocês quanto que custa o URM, mas é só a título de curiosidade. O que importa é vocês saberem o que quer dizer esse índice, tá? Trata também da suspensão temporária do alvará de funcionamento, da inabilitação e ou cassação do certificado de mérito desportivo, né? E ele tem um parágrafo único que diz que, dependendo da gravidade da infração, ou reincidência, no caso, podem ser cumuladas essas sanções, ok? E, claro, e cassado definitivamente o alvará de funcionamento. E aí ele encerra esse capítulo, tá? Vamos ao capítulo 6, que trata dos recursos para o desporto, né? O artigo 16, ele diz que os recursos necessários à execução do Plano Municipal do Desporto, eles serão assegurados em programas de trabalho específicos, constantes dos orçamentos do município, previsto no plano plurianual, além dos provenientes de fundos desportivos, doações, patrocínios e legados, incentivos fiscais previstos em leis e outras fontes. E aí a sua seção 1, ele vai tratar do Fundo Municipal de Desenvolvimento Desportivo, ok? Que é o Fundesp. O artigo 17, ele fala que é instituído o Fundo Municipal de Desenvolvimento Desportivo como unidade orçamentária destinada a dar apoio financeiro a programas e projetos de caráter desportivo, que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes lá no Plano Municipal do Desporto. E ele fala, na sua sequência, que o Fundo Municipal de Desenvolvimento Esportivo ele vai ficar vinculado à Secretaria Municipal, sendo regido pelas normas gerais de procedimentos relativos à operacionalização dos fundos, nos termos lá do Decreto Municipal número 10.573, de 93. E ele trata aqui no artigo 19, né, que vão constituir os recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Desportivo, os auxílios, contribuições, subvenções, transferências e participações em convênios e ajustes, as doações de pessoas físicas ou jurídicas, sendo elas públicas ou privadas, nacionais e internacionais, produto de operação de crédito, rendimentos, acréscimos, juros e correção monetária provenientes das aplicações de seus recursos, resultados de convênios, contratos e acordos formados com instituições públicas e privadas, sendo elas nacionais ou estrangeiras, a transferências ordinárias e extraordinárias do município, provenientes do Estado ou da União na forma da lei, a dotação orçamentária própria do município,
outros recursos, créditos e ativos financeiros adicionais ou extraordinários que, por sua natureza, ali possam ser destinados, né? O produto de arrecadação dos preços públicos cobrados pela utilização da utilização de próprios municipais ou equipamentos públicos administrados pela Secretaria Municipal, o produto da arrecadação oriunda dos ingressos cobrados em eventos públicos, né, que são promovidos pela própria Secretaria, o produto de arrecadação resultante do aluguel de espaços destinados à publicidade comercial em próprios municípios administrados pela Secretaria Municipal. E é isso aí. E aí o artigo 20, ele vai falar que os recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Esportivo, eles terão a seguinte destinação. Além daquelas 3 manifestações, né, do desporto educacional, de participação e de rendimento, ele vai destinar também a capacitação de recursos humanos, cientistas desportivos, professores de educação física e técnicos em desporto, os especialistas, como eu mencionei lá em cima, o treinamento técnico e subsídios para a formação de atletas amadores, subsídios para o transporte e estada de atletas e equipes quando classificados em representação do município, programas para a reabilitação de deficientes físicos, mentais e sensoriais, através da prática de modalidades esportivas tecnicamente adequadas para este fim, apoio a projetos de pesquisa, documentação, informação e divulgação, a construção, ampliação e recuperação de instalações desportivas, a premiação em eventos desportivos e recreativos, né? Isso, e finaliza aí. E aí ele tem 2 parágrafos que fala que é vedada a aplicação dos recursos lá do fundo municipal a qualquer título em programas, projetos ou atividades ligadas direta ou indiretamente ao desporto profissional. Ele tem as 3 manifestações. Os recursos são destinados ao desporto educacional, ao de rendimento e ao de participação. Os outros, o outro, no caso, o profissional, ele não tem ele não é agraciado por esse fundo, ok? O material permanente obtido com recursos do fundo municipal incorporar-se-á ao patrimônio do município sob a administração da Secretaria Municipal, atendidos os requisitos legais pertinentes. E aí ele finaliza essa sessão. A seção 2, ele trata da loteria instantânea, que é a raspadinha. O artigo 22, ele fala que cumpre ao Conselho Municipal do Desporto, além das atribuições que lhes são cometidas na lei, que eu já falei para vocês, em estrita colaboração com o secretário do município e assessores técnicos de sua escolha, participar da avaliação e seleção dos projetos desportivos que deverão ser apoiados, bem como lhes determinar o valor limite de alocação de recursos. Tá? Aqui, mais para frente, vocês vão ver que quando ele é regulamentado pela Lei 11.481, lá em 96, no ano seguinte, no caso, aqui eles fazem uma mudança e eles estipulam esse valor limite em até 80% dos recursos. Eu vou trazer depois direitinho para vocês, vou ler esse dispositivo, tá? Mas só para mostrar que daí já começa a ter essas pequenas mudanças, tá? O artigo 23, ele fala que as entidades, equipes e atletas interessados na obtenção de apoio financeiro deverão apresentar seus projetos à Secretaria Municipal através do protocolo central da PMPA, que os encaminhará à comissão de avaliação definida no artigo anterior. E nos seus parágrafos, ele fala que a comissão de avaliação ela vai se reunir no mínimo 2 vezes por semestre, em local e data que vão ser amplamente divulgados pela imprensa, né? E com acesso garantido tanto aos interessados quanto ao público geral, para deliberar, então, daí sobre o apoio a ser concedido e quais os projetos que vão ser agraciados. No parágrafo 2º, ele fala que cabe competência da comissão de avaliação estabelecer os critérios que privilegiem os projetos de entidades, equipes e atletas, né? E que, no caso, sejam comprovadamente carentes, que estejam estabelecidas ou domiciliadas em Porto Alegre e que estejam cadastradas no município de Porto Alegre na forma dessa lei complementar.
Por fim, no parágrafo 3º, ele fala que a existência de patrocínio financeiro oriundo de outra entidade e ou pessoa física não pode ser considerada óbice para a avaliação e solução dos projetos, ok? Então, assim, quando eles forem avaliar quais projetos vão ser agraciados pelo fundo municipal, eles não podem levar em consideração que tal projeto já tem um patrocínio financeiro de outra entidade. Eles não podem considerar isso, entende? Eles têm que avaliar todos igualmente. O artigo 24, ele fala que o responsável pelo projeto financiado, ele vai ter uma série de comprovações junto, umas obrigações, né, e comprovações junto com a Secretaria Municipal. E a aplicação dos recursos que lhe foram repassados, né, até 60 dias após o recebimento da parcela do benefício, que é definida no cronograma físico-financeiro aprovado. E aí, no parágrafo único, ele fala que, além das sanções penais cabíveis, a não comprovação da aplicação desses recursos que agraciarem o projeto, nos prazos estipulados, no caso, vai implicar multa de até 10 vezes o valor que foi recebido pelo projeto, tá? Corrigido monetariamente, e a exclusão, obviamente, de qualquer projeto apoiado pelo município por um período de 1 ano após o cumprimento dessas obrigações. No artigo 25, então, por fim, ele fala que nos projetos apoiados no termo da lei complementar, é obrigatório constar expressamente a divulgação do patrocínio, né, institucional da PMPA, da Secretaria Municipal do Esporte e do Fundo Municipal. Eu tô com fundo monetário na cabeça, daqui a pouco eu vou falar uma besteira. O capítulo 7º, ele trata então das disposições gerais e transitórias. Tá. Ele fala que o Plano Municipal do Desporto, ele vai conter projetos específicos de prática desportiva para pessoas portadoras de deficiência, e ele vai ser elaborado pela Secretaria Municipal. O órgão competente no município vai definir as normas específicas para verificação do rendimento e controle de frequência dos estudantes que integrarem representação esportiva municipal, de forma a harmonizar a atividade esportiva com os interesses relacionados ao aproveitamento e à promoção escolar. Basicamente, o mesmo dispositivo que trata lá na lei estadual, né, que trata do sistema estadual de desporto. Quando eu usei aquele exemplo lá dos atletas que jogam que atuam pela Sojipa e que são estudantes, é basicamente a mesma coisa que tem aqui. É o mesmo dispositivo, só que, claro, agora aqui em âmbito municipal e não mais em âmbito estadual. O artigo 29, ele fala que fica instituído também, mas foi revogado depois, né, o Dia do Desporto Municipal, que era comemorado no dia 19 de fevereiro, mas ele foi revogado, lá em 2010. O artigo 30, ele fala que o prefeito vai enviar à Câmara Municipal um relatório anual sobre a gestão administrativa e financeira do Fundo Municipal, tá? E também a execução do Plano Municipal do Desporto. E que fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênios com entidades públicas e privadas que concorram à implantação dessa lei complementar. O artigo 31A, ele é mais específico quanto à questão do Fundo de Desenvolvimento Municipal. Ele fala que poderá ser revertido ao Fundo de Reforma e Desenvolvimento Municipal até 90% do valor correspondente aos saldos financeiros existentes e contabilizados em cada fundo público, especialmente em 31 de dezembro de 2016. Tá? Essa redação ela foi acrescida pela Lei Complementar 869 de 2019, e ela fala também aqui, continuando, né, exceto os recursos decorrentes de transferências do governo federal e estadual, ou recebidos de outras pessoas de direito público ou direito privado, com destinação específica prevista em lei, contrato, convênios e afins, salvo se forem aplicados na referida destinação, bem como os recursos oriundos dos termos de ajustamento de conduta, o TAC, condenações judiciais e transições penais, tá bom? O parágrafo 1º daí, então, ele fala que entende-se como saldo financeiro, que foi mencionado aqui,
a soma dos saldos contábeis de caixa, saldos bancários, saldos de aplicações financeiras e saldos internos a receber da administração, descontado os restos a pagar, processados e não processados. E também as obrigações extra-orçamentárias, como calções, retenções contratuais e consignações. Tá bom? Uh, o parágrafo 2º, ele fala que devem ser promovidos os ajustes orçamentários e contábeis necessários de modo a refletir a reversão prevista no caput desse artigo, aquela reversão lá de 90%. O artigo 32, ele fala que o Executivo regulamentará a lei complementar no prazo de até 120 dias a contar da data da publicação, né? E que essa lei complementar ela entra em vigor na data da publicação e que se revogam todas as disposições em contrário até o momento dessa publicação, ok? Aí, isso aqui é a lei complementar. E aí depois vem o decreto 11.481 de 1996, que ele praticamente ele é basicamente a lei complementar, só que ela tem algumas modificaçõezinhas assim, tipo que aprofundam mais alguns dispositivos dentro desse diploma legal aqui, né? Então, por exemplo, deixa eu catar aqui. Ele fala também bonitinho, como eu já mostrei para vocês, ele fala, né, da composição dos objetivos e tal. Aqui, por exemplo, a gente tem a primeira modificação, quando ele trata que fala que o sistema municipal ele vai compreender entre o Conselho Municipal, a Secretaria Municipal de Esporte, Recreação e Lazer e todas aquelas pessoas físicas, jurídicas lá, direito privado ou público, com ou sem fins lucrativos estabelecidos no município. Ele fala que aqui, ó, no parágrafo 1º, ele vem com a modificação e diz que o pedido de registro ele será feito mediante a apresentação de requerimento dirigido à Secretaria Municipal, né, a SME, a certidão expedida pelo Cartório Especial de Títulos e Documentos, o estatuto registrado no Cartório Especial de Títulos e Documentos, uma cópia autenticada da ata da última eleição, uma certidão negativa de tributos municipais e o alvará da SMIC, exceto quando a competência do alvará for da própria Secretaria Municipal. No parágrafo 2º, ele fala que esse registro ele vai ter validade de 1 ano e que a supervisão ela fica a cargo da Secretaria Municipal, que vai fixar através de portaria as suas normas específicas. As suas normas específicas, no caso. O parágrafo 4º, ele fala que as entidades que realizam eventos públicos, elas deverão apresentar o calendário semestral de eventos sempre que solicitado pela Secretaria Municipal do Esporte, tá? Na seção 2, que ela fala do Conselho Municipal do Desporto, ele fala lá da composição direitinho, que a gente já viu, tá? Tudo direitinho, ele só vai dando mais, aprofundando, aqui ele dá nome aos bois lá, quando ele pega antes, que ele só fala através de suas entidades, vocês vão ver ele através de suas entidades específicas, por exemplo, da Associação dos Moradores do Município, lá na lei complementar, está dizendo assim, através de sua entidade específica. Aqui ele dá nome aos bois, é através da UAMPA, com comprovada experiência e atuação na área do esporte e lazer. Os profissionais de educação física, é a APEF. Como é que é? A instituição, os representantes das instituições de ensino superior, né, que formam os recursos para o desporto, eles vão ser indicados pelos titulares em reunião a ser convocada pelo Conselho Municipal de Desporto, pelo próprio CMD. O dos estudantes secundaristas do município é através da UMESPA, né? As ligas esportivas é através de fórum, que vai ser convocado pela secretaria. As federações vai ser também através do presidente em reunião convocada pelo próprio Conselho Municipal do Desporto. Das associações de clubes sociais e esportivos do município também é em reunião que vai ser convocada pelo Conselho Municipal. Da imprensa, que já foi falado que era a ARE, né, a Associação Rio Grandense de Imprensa, o da APAI de Porto Alegre,
O que trata da entidade dos deficientes físicos vai ser indicada pela Federação Rio-Grandense de Entidades de Deficientes Físicos, um representante lá da Sociedade Gaúcha de Medicina Desportiva. E aí finaliza. E aí ele fala que aqui, ó, após a instalação, o Conselho Municipal de Desporto ele vai ter o prazo de 90 dias para a elaboração do seu regimento interno. E o presidente e o vice-presidente eles serão eleitos entre os membros do conselho por maioria absoluta. Tá? E aí na subseção 1, que trata lá do certificado de mérito desportivo, ele fala direitinho, é basicamente a mesma coisa que eu li, não tem muita diferença, tá? O registro de supervisão e orientação normativa, ele vai tratar também, é basicamente a mesma coisa que já foi falado, não tem muita mudança. Nos recursos aqui, se eu não me engano, tem uma mudancinha aqui. Deixa eu catar aqui para vocês, aonde que tá. Aqui, por enquanto, é tudo a mesma coisa, tá? De que já foi falado lá na lei complementar. Deixa eu ver aqui. Cadê? Não, aqui não tem, é mais para frente. A seção 2 que trata da administração, essa seção 2 aqui, da estrutura e composição, ela fala da composição do Fundesp, tá? E aí ele diz que essa estrutura, essa seção aqui inteira, ela é inserida, tá? Quando é regulamentado. Ela fala da estrutura e composição. Então ela diz que assim, no artigo 14 fala que o Fundesp ele vai ser redigido pela Secretaria Municipal do Esporte através da administração de fundos que submeterá anualmente à homologação do prefeito o respectivo plano de aplicação que vai submeter anualmente a homologação do prefeito, o respectivo plano de aplicação dos recursos. E que o Fundesp ele vai ser administrado por uma junta de administração e controle. Essa junta de administração e controle, ela vai ser composta da seguinte forma: é composta pelo secretário da Secretaria Municipal ou o seu representante legal, uma coordenação e ou chefia das seguintes assessorias e setores, que é a assessoria técnica do gabinete, assessoria de planejamento e programação e setor de eventos, pelo chefe da administração e pelo chefe da administração de fundos, né? E aqui tem um parágrafo único que fala que essa junta de administração e controle, ela vai ser presidida pelo secretário da Secretaria Municipal ou pelo substituto legal. Basicamente, o que ele está dizendo aqui, né? Tá, secretário, só que aqui ele pega e explica no parágrafo único que o secretário vai fazer o papel de presidir a junta de administração. Aqui ele entra nas atribuições e competências, tá? E ele compete, o que compete à junta de administração? Que é o JAC. Estabelecer e manter atualizadas as diretrizes operacionais do Fundesp, segundo prioridades e possibilidades financeiras, elaborar o plano anual de aplicação do Fundesp, elaborar a proposta orçamentária e a promoção financeira do Fundesp, conhecer e aprovar a prestação de contas aos órgãos de controle interno da Prefeitura, examinar e opinar sobre cláusulas e termos de acordo e outras questões submetidas à sua consideração. Desculpa. Determinar ou aprovar medidas tendente à dinamização ou retificação de aspectos operacionais do Fundesp, elaborar e modificar o regime interno do próprio fundo, né? E fazer essa elaboração e modificação. O artigo 18, ele fala que, além da direção-geral do Fundesp, incumbe ao secretário da Secretaria Municipal do Esporte convocar e presidir as reuniões da Junta de Administração, como já foi já foi explicado lá em cima, né? Encaminhar anualmente a prestação de contas à Auditoria Geral do município no prazo de 60 dias a contar do encerramento do exercício, constituindo-se de elementos constantes do artigo 13 do decreto número 10.573 de 1993 e do relatório circunstanciado da administração do fundo para a emissão de parecer, que vai ser submetido ao prefeito municipal. Lembra lá na lei complementar financeira, na lei complementar que trata que institui esse sistema municipal de desporto, que ele pega e ele fala que
que é competência do Fundesp, tipo, cabe ao Fundesp ele ter que comprovar anualmente suas prestações de contas, aqui, só que ele fala de forma ampla, aqui ele explica direitinho, né? Ele explica direitinho o que tem que fazer, no prazo que tem que fazer e como tem que fazer, e quem tem que fazer, que no caso, lá ele falava da Fundesp, mas ele diz, aqui ele trata já como foi criada essa junta de administração e controle que vai regulamentar e vai cuidar da administração do Fundesp, então fica essa obrigação, ela passa a ser, por óbvio, da junta de administração e não mais do Fundesp em si. Ele fala também que incumbe ao secretário, né, autorizar expressamente todas as despesas e pagamentos à conta do Fundesp, movimentar juntamente com o chefe da administração de fundos as contas bancárias do Fundesp, fiscalizando o recolhimento e a aplicação dos recursos do fundo, e é isso. O artigo 19, peraí que deu erro. O artigo 19, ele fala das atribuições daí do chefe da administração de fundos, que é manter o calendário de obrigações e cronograma de execução de realizações do Fundesp e manter o secretário da Secretaria Municipal de Esporte permanentemente informado quanto à posição de contas ou situação do fundo e suas iniciativas. Já no artigo 20, para finalizar, ele fala que cabe individualmente aos membros da JAC, além da participação nas deliberações coletivas da mesma, colaborar na formulação da política e das diretrizes de ação do Fundesp, bem como na elaboração de documentos necessários à sua formalização. Aqui é meramente assim, tipo, formalístico a lei, né? Porque o que ele está dizendo? O que ele já estava dizendo lá em cima, que o JAC vai cuidar de toda a administração. Aqui ele só fala mais, tipo, ele só dá mais uma aprofundada nas funções dessa junta, né? Enfim, daí iniciando então a seção 4, que trata das disposições gerais, aqui ele volta a falar o que já foi repassado na lei complementar, com algumas modificações. Por exemplo, o artigo 21, ele fala que as compras do Fundesp, né, de material permanente, cujo valor ultrapassar a 600 UFR, que é a unidade financeira do regional, aqui ele é diferente daquela UFM, tá? É outra coisa, mas também é um outro índice equivalente. Elas serão procedidas através da Coordenação Municipal de Compras da SMF. E aí, nos parágrafos, ele fala que todo material permanente adquirido com os recursos do fundo, ele vai ser incorporado ao patrimônio da Secretaria Municipal do Esporte. E após a comunicação de aquisição pela administração dos fundos, ao órgão de material e patrimônio da Secretaria. E também que se considera automaticamente incorporada ao patrimônio municipal todas as obras ou benfeitorias executadas nos equipamentos esportivos da Secretaria Municipal, né, com os recursos da Fundesp, ok? O artigo 22, ele fala que todos os ingressos de recursos de origem orçamentária ou extra-orçamentária, bem como receitas geradas pelas ações desportivas a que se refere esse decreto, eles serão transferidos, depositados ou recolhidos em conta única em estabelecimento bancário da rede pública e informado através de documento único de arrecadação municipal ao Caixa Geral do município. E ele tem um parágrafo único que fala que o imposto de renda incidente na fonte sobre os rendimentos pagos a qualquer título, com recursos do Fundesp, eles serão recolhidos para o Caixa Geral do município. As aplicações financeiras de recursos do Fundesp, eles vão ser objetos de autorização do secretário da Secretaria, como já foi explicado antes. Todos os saldos porventura existentes ao término de um exercício financeiro, eles constituirão parcela da receita do exercício subsequente até a sua integral aplicação. O artigo 25, ele fala que todos os pagamentos do Fundesp, eles serão efetuados através de cheque bancário nominal assinados pelo secretário ou pelo seu substituto legal e pelo chefe da JAC, né, ou outro funcionário do órgão quando especialmente designado para essa finalidade.
E aí o que que acontece? Esses pagamentos do Fundesp, eles podem ser efetuados por qualquer um dos meios a critério da administração. E aí são esses meios aqui, ó. Crédito em conta corrente, devendo o credor informar o número do banco, da agência e da conta bancária. Ordem de pagamento através de banco credenciado e diretamente junto ao órgão contratante, através de cheque bancário nominal. E aí ele tem um parágrafo único que fala que a efetivação dos pagamentos desse fundo fica condicionada à prévia autorização por escrito para a realização das movimentações bancárias mencionadas nos incisos em primeiro e segundo, ou assinatura do cheque na hipótese do inciso terceiro, pelo secretário da Secretaria Municipal do Esporte ou seu substituto legal, e pelo chefe da Jaque, né? Ou, como ele falou lá em cima, por outro funcionário quando for designado para essa finalidade. Os valores referentes a contribuições e a pagamentos de tarifas ou preços públicos de utilização de equipamentos esportivos, eles vão ser referenciados em moeda nacional e correção de créditos em unidade financeira, ou outro indexador que vier a ser adotado pelo município, que no caso de Porto Alegre, como já foi falado, é a UFM. O artigo 27, ele fala que vão ser tombados de forma especial pelo órgão central de patrimônio da Secretaria Municipal, pela SMF, eu não sei agora o que é, qual secretaria municipal é essa, para fins de registro e com as devidas ressalvas, os bens patrimoniais gerados por entidades de direito privado instituídas em equipamentos esportivos do município, os quais ficarão vinculados aos respectivos equipamentos que lhe deram origens. Só deixa eu parar para vocês para não ficar feio aqui, não ficar estranho, vamos ver. O SMF, ele é aqui, ó, vamos ver. Claro. O SMF, ele é a nossa Secretaria Municipal da Fazenda, tá bom? Bom, continuando aqui. Serão revisados, rescindidos ou revogados os convênios, contratos, acordos ou termos de cooperação ou outros similares em vigor, a fim de ajustá-los ao Fundesp. Tá? Aqui já começa a ter os mesmos dispositivos que tem na lei complementar, com exceção do 38, que trata, por finalizar, né, que os casos omissos, no caso aqui, ó, que os projetos apoiados nos termos desse decreto deverá constar expressamente a divulgação do patrocínio institucional da PMPA, da SME e da Fundesp, né? Quando aqueles projetos forem aprovados, ele tem que ter essa exposição, essa divulgação desse patrocínio expressamente. E aí o 38, ele fala que os casos omissos a esse artigo aqui, eles vão ser resolvidos pelo secretário municipal de esportes, de recreação e lazer, ok? Por fim, ele trata das disposições finais e transitórias, que diz que o processo de escolha dos conselheiros, que vai tratar que trata lá o artigo 4º, nos incisos 7º, 10º e 11º, vai ser excepcionalmente enquanto o CMD não estiver instalado. Ele vai ser executado pela Secretaria Municipal do Esporte. Então, se até o momento que for ter esse processo de escolha dos conselheiros não tivesse sido instaurado e composto o Conselho Municipal de Desportos, essa função, esse processo de escolha de conselheiros, ela vai ser executada pelo secretário da Secretaria Municipal do Esporte. E ele fala que a Secretaria Municipal de Esporte, ela será o órgão competente do município para definir as normas específicas para a verificação do rendimento e controle de frequência lá dos estudantes que vão integrar a representação esportiva municipal, né? Que eu já falei para vocês. E aí ele coloca aqui com uma questão de subsidiariedade, a questão, ele bota aqui assim, ó, que aplicam-se ao presente decreto as demais normas que estão contidas lá no decreto número 10.573 de 93, tá bom? Aí ele vem tratar da seção 5, que fala da apresentação e avaliação dos projetos. O que acontece? Quando na lei complementar ele só fala de como que ia ser
esse processo de escolha, aqui ele fala como que deve ser feita a apresentação e a avaliação dos projetos de forma clara. Então, o que ele vai falar? No artigo 31, ele diz que cumpre ao Conselho Municipal de Desportos, além das suas atribuições que já foram explicitadas lá em cima, em conjunto com os membros da JAC, participar da avaliação e da seleção dos projetos esportivos que vão ser agraciados, né, bem como, como lhes determinar o valor limite dos recursos, respeitando, como eu falei antes, respeitando o teto máximo de 80% do seu custo total. E no artigo 32, ele vai falar que a Secretaria Municipal do Esporte vai estabelecer, mediante edital, os prazos da tramitação interna dos projetos e a padronização de sua apreciação, definindo ainda os formulários de apresentação dos projetos, bem como a documentação que deve ser exigida, né? No artigo 33, ele fala que as entidades, equipes e atletas interessados na obtenção desse apoio financeiro, elas deverão apresentar os seus projetos junto à Secretaria Municipal, através de um protocolo central da Prefeitura que os encaminhará à comissão de avaliação, tá? A comissão de avaliação ela vai se reunir no mínimo 2 vezes por semestre, como já foi falado, né, em local e data amplamente divulgados pela imprensa, e vai ser de acesso público para todo mundo, tipo, vai ser acesso garantido ao público. O que ele fala aqui? Que esses projetos aprovados, como já foi mencionado até lá na lei complementar, esses projetos aprovados eles vão ser acompanhados e avaliados tecnicamente pela Secretaria Municipal do Esporte durante a sua execução. E que o responsável pelo projeto financiado ele vai ter que ter aquelas comprovações, né, de até 60 dias após o rendimento da parcela do benefício da aplicação desses recursos, ok? E que a não comprovação, ela vai tratar daquela multa de 10 vezes o valor recebido, corrigido monetariamente, e também a exclusão do projeto apoiado pelo município pelo período de 1 ano. E aí ele finaliza, então, tá, o decreto que regulamenta tudo certinho. E é isso aí, gurizada. Terminamos aqui essa terceira parte, tá? E finalizamos o conteúdo da aula 6, tá? Então, como fiz no último vídeo aula ali da parte 2, vou trazer agora essa outra notícia aqui. Essa notícia que é de ontem, tá? Ela fala aqui que o TST ele vai permitir que a CBF marque partidas entre as 11 e as 2 horas. Lembra que começou a ser comum a gente ver umas partidas quarta-feira, ou até nos finais de semana, no sábado, no domingo, ocorrendo às 11 horas da manhã? O TST ele tinha permitido antes, né, tinha a previsão legal, que era permitido que fosse marcado partidas, que as partidas fossem iniciadas das 11 até 1 hora, poderia ser iniciado uma partida de futebol. Agora, o TST, a CBF entrou com uns embargos, né, e o TST ele permitiu, ele aceitou esses embargos, e agora se permite que a CBF marque partidas para elas começarem entre o período das 11 e das 2 horas, não mais da 1. Só que, claro, eles têm que respeitar todas aquelas questões que já eram previstas para essas partidas entre as 11 e a 1, que era, por exemplo, assim, acima de 25 graus, a temperatura durante o evento esportivo tem que ter em torno de duas ou três paralisações para hidratação dos atletas, né? Ou então, se for acima de 28 ou 29 graus, se não me engano, aí tinha que ser paralisada a partida e esperar a diminuição dessa temperatura para se dar o seu segmento, né? No caso, então, só que antes era só até 1 hora. No caso agora, se permite a gente ter partidas iniciadas às 2 horas. Só que, claro, isso vai ser referente a todas as séries. Eu acho muito difícil a gente ver alguma partida da Série A iniciando às 2 horas, mas na Série B e na Série C, provavelmente vai ter. Com certeza vai ter, até para poder encaixar todas as partidas, até, enfim, a título de questão de transmissão de partidas e tudo mais, pelo Premier, né, que ele transmite todas as partidas da Série B. Então, isso daqui meio que facilita, porque abre mais uma janela específica de horário para ter
para ter esses jogos e poder concluir o calendário feito pela CBF. Ok? Então é isso. Muito obrigado, gente. Eu vou encerrar a aula aqui, então. Interromper o compartilhamento. Muito obrigado e até a próxima aula, ok? Tchau, tchau.